Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Renato da Escola Epaminondas Mendonça. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre volume de prismas. Antes disso, vamos relembrar o que seria prismas. Então, prismas são poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, a qual chamamos de base. Então, aqui nós temos um pentágono. E aqui também nós temos um pentágono igual, ou seja, congruente a esse aqui. Então, essas duas faces nós chamamos de base. E elas são ligadas com paralelogramos, que chamamos de faces laterais. Então, toda vez que nós temos poliedros que têm duas faces paralelas e congruentes, ligadas a paralelogramos, nós dizemos que isso são prismas. Os prismas eles podem ser dos seguintes tipos. Pode ser prisma reto, que é aquele prisma cuja aresta lateral com a base forma um ângulo de 90 graus. Prisma oblíquo é o prisma que a aresta lateral e a base formam um ângulo diferente de 90 graus. Esse prisma que tem uma inclinação. E prisma regular é o prisma cujas bases são polígonos regulares. Eles têm, a aresta da base tem o mesmo tamanho, ok? Os prismas eles recebem nome de acordo com a sua base. Então aqui nós temos um prisma triangular, que é o prisma que tem bases no formato de triângulos. Prisma quadrangular é o prisma que tem base no formato de quadriláteros. Prisma pentagonal é o prisma que tem bases no formato de pentágonos. E prisma hexagonal é o prisma que tem bases no formato de hexágono. E assim sucessivamente. Para calcular o volume de um prisma, é simples. Volume seria preencher esse prisma aqui por completo. Ou seja, se eu quiser, qual seria a capacidade que eu tenho dentro desse prisma aqui? Se eu quiser encher ele com água, por exemplo, quanto de água que cabe aqui? Essa capacidade do prisma é o que nós chamamos de volume. E como calcular o volume de um prisma? É simples. Para calcular o volume de um prisma, é só eu pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, AB a gente chama de área da base e H a gente chama de altura. Então, AB vezes H, eu vou estar calculando o volume de um prisma. Eu trouxe 3 exemplos com prismas diferentes que vão tornar mais fácil entender como calcular a área da base, ok? Primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos um probleminha aqui. E diz assim: uma piscina foi construída seguindo a imagem e dimensões descritas abaixo. Calcule o volume desta piscina. Então, para calcular o volume dessa piscina, vamos entender primeiro que isso seria um prisma, certo? É um prisma que tem um retângulo aqui de base. Então, um prisma quadrangular. Ok? Essa é a base. E para calcular o volume, eu vou utilizar aquela fórmula aqui, que diz assim: volume é igual à área da base vezes a altura. Então, volume é igual à área da base vezes H, que é a altura. Ok? Essa é a fórmula do volume que vou usar para todos os prismas. A altura eu já tenho aqui, é 2 metros. Só que a área da base eu preciso calcular. Então, aqui do lado eu vou calcular a área da base. Primeira coisa que eu tenho que identificar é que tipo de base esse prisma tem. Aqui eu já sei que é um retângulo. E para calcular a área de um retângulo, é só eu multiplicar a largura. Então, esse lado aqui que eu vou chamar de largura, pelo comprimento, vezes o comprimento. A área da base desse retângulo aqui, estou calculando isso, certo? É
6 metros vezes 4 metros. A área da base é igual a 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Então, aqui eu calculei a área da base, certo? Então, toda essa área aqui desse retângulo é igual a 24 metros quadrados. E agora é só partir para calcular o volume do prisma. O volume desse prisma aqui é igual à área da base, que eu já descobri, que é 24 metros quadrados, multiplicado pela altura, que é 2 metros. Volume é igual a 24 vezes 2, 48 metros cúbicos. Duas coisas muito importantes que eu quero destacar aqui é que quando nós estamos tratando de volume, a unidade de medida sempre vai ser em metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e assim sucessivamente. E toda vez que nós estivermos calculando o volume de um prisma, é muito importante que todas as unidades de medidas trabalhadas sejam iguais, ok? Então, 48 metros cúbicos é a capacidade, ou seja, o volume dessa piscina. Segundo exemplo, nós vamos também calcular o volume de um prisma, só que agora ele é triangular. Então, o prisma triangular é o prisma que tem uma base no formato de um triângulo, certo? A fórmula para calcular o volume é igual a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, essa é a fórmula de calcular o volume de um prisma. Primeiro, vamos identificar quanto que equivale à área da base. E nesse caso, a área da base é um triângulo equilátero. E para calcular a área de um triângulo equilátero, eu uso essa fórmula, ó. Lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a área da base de um triângulo equilátero. A área da base vai ser igual. Quanto que vale L? Quanto é que vale o lado desse triângulo aqui? Então, o lado desse triângulo vale 4. Então, eu tenho 4 elevado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. A área da base vai ser igual. 4 elevado ao quadrado, 16. Raiz de 3 sobre 4. E aqui, para finalizar, a área da base é igual a 16 dividido por 4, 4 raiz de 3. Essa é a minha área da base. Agora vamos calcular o volume do prisma. Volume é igual à área da base, que foi o que eu acabei de calcular, que é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes a altura. Então, uma vez que eu calculei a área da base, só é multiplicar essa área da base pela altura, que é 6. E aqui eu vou ter volume é igual a 4 vezes 6, 24, raiz de 3, nesse caso, metros cúbicos. E aqui eu calculei o volume desse prisma triangular. E para finalizarmos, vamos calcular o volume de um prisma hexagonal regular, de aresta lateral 6 cm e a aresta da base 3 cm. Então, ó, a base, eu destaquei ela para vocês aqui, ó. Eu retirei essa base aqui e destaquei ela para vocês aqui, para mostrar que ela forma um hexágono, que é essa figura aqui que tem 6 lados. Como fala, o prisma é um hexágono regular, então todos esses 3 lados medem 3 centímetros. Regular é porque eles são iguais, 3 centímetros, certo?
Como nós já vimos, para calcular o volume desse prisma, só é calcular a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Vamos calcular primeiro a área da base. Opa, professor, e para calcular a área da base de um hexágono, o que é que eu vou fazer? Para calcular a área da base de um hexágono, você divide esse hexágono em triângulos equiláteros. E nós vamos ver, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então, são 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser igual a 6 vezes... Qual é o valor do lado aqui da base? Nós vimos que é 3 centímetros. Então, ó, 3 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. A área da base vai ser igual a 6 vezes 3 elevado ao quadrado é 9. Raiz de 3 sobre 4. Aqui nós temos que a área da base vai ser igual a 6 vezes 9, que é 54, raiz de 3, dividido por 4. A área da base vai ser igual a 54 dividido por 4, 13,5 raiz de 3. Essa é a área da base desse hexágono. Lembrando, calculamos a área de um triângulo e multiplicamos por 6. Por isso que eu fiz aqui, ó, 6 vezes a área do triângulo. O volume é igual a área da base, eu já calculei. É essa daqui. 13,5 raiz de 3. Vezes a altura desse prisma, que é 6. Volume é igual a 13,5 vezes 6, 81 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse prisma hexagonal. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Até a próxima.